O Agricultura BR começa trazendo para você um destaque importante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que traz um estudo que mostra as projeções para a produção agrícola do Brasil até a campanha 2027-2028. Essa campanha, ou até lá, faz com que o Brasil, nos números do Ministério, amplie a produção de grãos em 69 milhões de toneladas. Com isso, chegaria a 302 milhões de toneladas, de acordo com o órgão oficial brasileiro. Essa informação, para quem acompanha a Agricultura BR, quem acompanha o canal do Boi, já não é novidade. Isso porque o ministro da Agricultura, ele tinha falado durante um grande evento que tivemos em São Paulo, o Global Agribusiness Forum, em entrevista exclusiva para o canal do Boi, que aconteceria isso. O Brasil, nos próximos anos, ultrapassaria a marca de 300 milhões de toneladas. Mas vamos ver então como é que ficam esses dados? Números na tela, você tem aí Brasil chegando daqui a 10 anos a mais de 300 milhões de toneladas. Do lado esquerdo, você tem a campanha 17-18, que é a campanha de comparação do Ministério da Agricultura, que está com 233 milhões de toneladas de grãos produzidas no Brasil. Em 10 anos, deve chegar a 302 milhões de toneladas, de acordo com a projeção. A soja, na campanha 2027-2028, vai chegar a 156 milhões de toneladas produzidas, enquanto que o milho deve acordar em 113 milhões de toneladas. Um incremento aí na ordem de 30%, esses são os números relacionados ao que nós temos para os grãos. Quem vai subir também de produção são as carnes bovina, de frango e suína. Grande destaque é a carne de frango. O crescimento das três deve ser numa ordem de 7 milhões de toneladas em 10 anos, é o que eu mostro agora neste gráfico. Mostrando os três tipos de carne principais do Brasil, a produção na campanha 17-18 deve chegar a 27 milhões de toneladas e daqui a 10 anos alcançar 34 milhões de toneladas, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A carne de frango deve ser aquela que mais deve crescer. O crescimento estimado para a carne de frango em 10 anos é de 4 milhões de toneladas em produção. Veja na tela agora como é que o frango deve ficar em termos de produção, porque frango, bovino e suíno está diretamente relacionado à demanda. Veja só que frango sobe 4 milhões de toneladas em produção e em 2028 deve chegar a 17 milhões de toneladas sendo produzidas. A carne bovina deve alcançar 12 milhões de toneladas, o que representa uma alta de 2 milhões frente aos números atuais. Já a produção de carne suína fica em quase 5 milhões de toneladas, 1 milhão de toneladas a mais do que os dados atuais de produção. Um número também que chama muito atenção é em torno do que deve ser exportado pelo Brasil. As exportações brasileiras de grãos devem alcançar em 2028 quase 140 milhões de toneladas. Grande destaque, soja, que pode chegar a quase 100 milhões de toneladas, é isso mesmo. Em 10 anos, nós vamos exportar, Brasil deve exportar, as tradings que operam no Brasil, a quase 100 milhões de toneladas exportadas, é o que você confere comigo agora. Nós temos os números em relação ao que está sendo previsto em termos de exportação. Um total exportado de grãos é em 139 milhões de toneladas de grãos. A soja, 96 milhões e 500 mil toneladas, enquanto que o milho também deve crescer, chegando a 42 milhões e 800 mil toneladas. A soja, ela segue sendo destaque sobre qualquer aspecto. A soja, ela é tão importante para as exportações brasileiras que ela deve continuar superando sozinha outros tipos de produtos, como, por exemplo, aqueles que nós identificamos em relação à produção brasileira, que são importantes também, como açúcar, café, entre outros. Veja conosco como é que ficam essas exportações gerais. Você tem na tela aqui açúcar, que deve chegar em 2028 com 37 milhões 200 mil toneladas exportadas. Café, 34 milhões de sacas é a expectativa que se tem para o produto. E carnes, a exportação deve totalizar 8 milhões e 800 mil toneladas, considerando carne de frango, suína e também bovina.